desejo, Senhor, é ir além. Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas limitações. Queremos ir além do véu, conhecer a Tua santidade, Senhor. Leva-nos além. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Se imaginar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Oh, mais do teu poder. Mais do Teu poder, Senhor. Mais da Tua unção. Mais do Teu abraço. Mais da Tua presença, Senhor. Vem sobre nós, Deus. Nós queremos ir além contigo, Senhor. Oh, leva-me. Mais o teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável,
Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui em mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, aqui na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. Dizem, não confirmei ainda, né? É um dos maiores, se não o maior bairro do Brasil. Por isso o nome é Campo Grande, né? Dizem até que já houveram ou existem movimentos de emancipação da cidade. Todavia, aqui estamos proclamando o Evangelho, a palavra de Deus, nessa transmissão. Toda segunda-feira iniciamos mais livros novos da Bíblia que nós lendo. Quando eu falo novo, é livro que não foi lido ainda. Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano e a cada segunda iniciamos uma nova jornada, né? E hoje é o 126º dia seguido da leitura da Bíblia. São 366 dias e que nos comprometemos como igreja a ler e meditar nas Escrituras. Em tempos de pandemia, essa transmissão, que seria apenas uma ferramenta, se tornou um instrumento importante, porque transforma com músicas, né? Transforma também um momento para culto da igreja, onde cada pessoa em casa, com a sua família, pode cultuar, ler a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus também. Eu não conheço, né, trabalhos diários assim tão profundos. Existem lives, mensagens, são todos os dias, mas esse é um esforço que eu faço para dar alimento ao povo, às ovelhas do rebanho que o Senhor aqui me designou, são ovelhas dele, ele é o pastor da igreja, sou apenas o auxiliar. Nós estamos aqui na segunda-feira. Também na segunda-feira, que é o dia do Celebrando a Recuperação. Você pode ver aqui na logo, né? Aqui mais ou menos a logo da igreja, a logo do CR Internacional, Celebrando a Recuperação. E vamos continuar uma palavra sobre ansiedade, né? Que é um tema muito importante. Sejam todos bem-vindos a essa transmissão, né? Quero pedir a você, como sempre, né? Com muito carinho e respeito, se puder se identificar, dar o seu boa noite, dizer quem está assistindo com você, será muito bem-vindo. São todos bem-vindos nessa segunda-feira. Que Deus continue abençoando a todos. Nós vamos, então, ter um momento de oração e eu tenho, nesses dias, convidado o pastor Joel. Convidado assim, ele grava, né? E a gente coloca aqui, retransmite, então, um momento de oração e reflexão. Vamos orar, então, com o nosso querido pastor Joel Cardoso, que é pastor da Igreja Batista Memorial em Senador Camará, Comunidade Batista Pro Reino, como ela é conhecida. Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de compartilhar contigo desse momento de leitura bíblica e oração. Eu vou ler um pequeno texto da Palavra de Deus, você já sabe disso, e depois vamos para uma breve reflexão e em seguida vamos orar juntos. Se você está entrando pela primeira vez, olha, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e assim você vai receber as notificações para não falhar no nosso compromisso de oração todos os dias. Bom, nós temos lido sobre o Sermão do Monte e vamos ler hoje o capítulo 6 de Mateus, versículos 22 e 23, que dizem assim: a candeia do corpo, ou seja, a luminária, né, aquilo que ilumina o corpo, são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. O que, entre tantas coisas, esse texto quer nos dizer? O que Jesus quis nos dizer através desse texto? Que nós precisamos ser vigilantes com a forma que olhamos para as coisas, com a forma que olhamos para as pessoas ao nosso redor. Há pessoas que são muito amargas no seu olhar. Para tudo que olham, lançam um olhar de crítica destrutiva e sempre são mais inclinados a olhar o que há de mal nas pessoas e nas ações do que aquilo que há de bom. Nós precisamos educar o nosso coração em Cristo, a buscar o que há de melhor nas circunstâncias e nas pessoas. Nas circunstâncias, mesmo aquelas que nos parecem muito ruins, a Bíblia nos diz em Romanos 8:28 que
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que buscam viver segundo o seu propósito. Então, se você busca viver segundo a vontade de Deus na sua vida, mesmo aquilo que não te aparenta por alguma circunstância algo bom, pode estar resultando na sua edificação, no seu crescimento, no seu amadurecimento pessoal. Então preste bastante atenção nisso e comece a olhar as coisas diferentes. Seja grato a Deus. Encontre em todas as circunstâncias motivos para agradecer a Deus porque Ele está agindo na sua vida. Entenda bem, a Bíblia não nos convida a sermos gratos por tudo, mas ela nos convida a sermos gratos em todas as circunstâncias, ou seja, apesar de todas as circunstâncias. E quanto às pessoas, lembre-se, a forma com que você olha as pessoas pode te fazer alguém isolado no teu mundo exclusivo e alguém que vai sofrer sérios danos espirituais, talvez até mentais, por isso. Então, comece a olhar para as pessoas buscando o que elas têm de melhor. Ninguém é tão ruim que não tem algo de bom a ser observado e valorizado. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua presença aqui conosco nesse momento. Obrigado, Deus, por podermos levar as nossas petições, mas mais do que isso, a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor. Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor cuide, Deus, de cada um que está do outro lado agora, ouvindo, Senhor, do outro lado dessa postagem, ouvindo e participando aqui comigo agora. Senhor, seja com ele nas suas necessidades mais simples, até as suas necessidades mais complexas, Deus. Ó Deus, seja, Deus, com as circunstâncias que perturbam o seu coração, ajudando, Deus, a solução, Deus, na solução dessas circunstâncias e livrando, Deus, essa pessoa, Deus, dessas circunstâncias que agora a atormentam e tiram o seu sono. Senhor, eu espero em Deus que cada um que está ouvindo, Deus, e nós esperamos, Deus, eu creio, sermos pessoas melhores diante do Senhor, que saiamos aprovados, Deus, nos nossos dias diante de Ti. Senhor, nos ensina a amar mais, a nos preocupar mais e a nos doar mais, como Teu Filho fez sobre nós. Nós não merecíamos e ainda assim Ele nos amou. Que na rotina desse dia o amor de Cristo possa ser visto, Deus, a partir das nossas vidas. Seja aqueles que nos querem bem, seja, Deus, sobre aqueles que nem nos querem tão bem, mas que nós possamos seguir firme na direção de, assim como Cristo fez, sermos abençoadores de todos aqueles à nossa volta. Senhor, cuida, Deus, mais uma vez te pedimos, cuida, Deus, da nossa rotina, cuida, Deus, da lida no trabalho, na escola, no cotidiano da casa. Senhor, em nome de Jesus, que em todos esses momentos não nos afastemos do Senhor. Senhor, nós te pedimos por saúde, tão importante, Deus, para te servirmos melhor e também, Deus, para que haja tranquilidade no nosso coração. Então, Senhor, cuida da nossa saúde. Traz a cura, Deus, que às vezes nem sabemos que precisamos e nem sabemos o jeito que precisamos, mas te pedimos e confiamos em Ti para trazer a cura sobre nós e sobre aqueles a quem amamos, Senhor. Ó Deus, Senhor, seja com a provisão, mais uma vez, desse dia, que possamos ter do Senhor tudo aquilo que precisamos para viver digna e honradamente, Deus, de forma a glorificar o Teu nome, Senhor. Deus, seja, Deus, com os planos, com os projetos de cada um e que cada um, Deus, viva os seus projetos, Deus, para a glória e honra do Teu nome. Seja, Deus, com aqueles que têm dificuldades na família. Ó Senhor, traz a conversão ao Teu coração daqueles que ainda não se converteram, Senhor. Senhor, traz, Deus, a mudança de vida para aqueles que estão se perdendo em seus caminhos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles se achem nos Teus caminhos e não nos caminhos deles. Senhor, seja, Deus, com os casamentos ao nosso redor, que haja paz, Deus, entre os casais, que haja paz, Deus, entre os pais e os filhos. Senhor, em nome de Jesus, que nós podemos ser um instrumento para somar com isso. Ó Deus, seja com aqueles que têm necessidades extremas, Senhor, nesse momento. Que haja o emprego, que haja provisão,
Que haja, Deus, o agir do Senhor de forma miraculosa, para que essa vida, Deus, possa perceber a tua ação e seja mais um a glorificar o teu nome por tudo que hás de fazer, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, se você se sentiu mais uma vez abençoado, compartilhe. Faça com que outras pessoas possam também se sentir abençoadas nesse momento diário. Compartilhe nas suas redes sociais. E eu sempre tenho pedido de forma muito especial, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupos da família, grupos dos amigos de trabalho. Seja perseverante por alguns dias para tentar promover esse hábito da oração e da leitura da palavra de Deus. Que Deus seja com teu dia, que Deus seja com você em todos os momentos. É a minha oração. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Na paz, né? Que Deus abençoe, continue abençoando a igreja, né? Hoje pela manhã, café presencial para pastores, com todos os cuidados, máscara, alimentos embalados, né? Porque as pessoas conversam na mesa, né? Quando vão pegar. O que é isso? Você já falou, né? Então tem que estar com a máscara, tá? Então, carinho da igreja lá, senador Camará. Deus continue nos abençoando, nos sustentando também. Não esqueça de dar o seu boa noite, se identificar, vai respondendo aí pelo chat, né? E Deus vai aí dando direção para a vida também. Vamos então à meditação do dia de hoje. Hoje, segunda-feira, nós iniciamos então as leituras em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Daqui a pouco eu vou explicar como é que são as leituras, né? Para quem está pela primeira vez. E hoje nós estamos meditando dentro de dois capítulos, né? O capítulo 1 e 2 de 1 Tessalonicenses. Eu separei aqui o capítulo 12, versículo 13. Todo o enfoque, né, dessa semana, deixa eu mostrar aqui para você, que às vezes fica mais fácil aqui visualizar. Então, esse é o mapa da leitura desta semana. 1 Tessalonicenses, nós vamos ler até a quinta-feira, né? E sexta, sábado, domingo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, vale a pena realmente essa leitura aí, né? Então, para que você possa entender, né, e sempre a gente trabalha essa ideia aqui, né, para que você tenha. Então, essa é a lição de domingo. O que é a lição de domingo? Domingo é todo o resumo da semana, aquilo que você leu, meditou, você compartilha no domingo. Como não estamos ainda reunidos presencialmente em classes, só pela manhã que o culto é presencial, as pessoas podem estar no culto, né, acima de 12 anos, abaixo de 60 anos, que não estejam em comunidades, nem sintomas Covid, não é? Nós não temos dividido em classe, até por orientação da prefeitura, né, da cidade. E as orientações elas vão mudando a cada tempo, conforme andar. Aumentar os casos de Covid, às vezes pode até parar de reuniões presenciais, né? Mas nós temos, então, você pode receber esse material impresso, se quiser passar aqui no prédio da igreja, ou em PDF eu posso mandar para você. E o tema da semana é a integração na família de Deus e alicerçado nas doutrinas bíblicas. Quão importante é a doutrina. Em muitos casos, cursos de doutrina, aulas de doutrina, escola bíblica dominical, são motivo de chacota entre os crentes, né? Em alguns membros de igreja, doutrina e tal, né? Alguns dizem que a letra mata, né? Toda uma interpretação fora do contexto. E aí eu separei 2 versículos como textos da semana. Em 1 Tessalonicenses 2:3 diz: pois a nossa exortação não procede do erro, né? Ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Então, a clareza do apóstolo Paulo para combater o erro, intenção, porque às vezes não é só o erro, é a intenção. O cara pode falar uma verdade bíblica com a outra intenção, tá, né? Para descontextualizar. E no versículo, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavras, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Nós vamos ver que tinha um grupo na igreja que dizendo que Jesus ia voltar logo, não precisava mais trabalhar. Eles não trabalhavam e queria que os outros o sustentassem, para que eles vivessem só na oração, né, e tal. Vai ser duro. Quem não trabalhar não coma, né? Então ele vai ali avisar realmente ali o desafio. Mas tudo isso aí são problemas que as igrejas enfrentam
por heresia, facção, né, divisões na igreja. O evangelho é a chave para combatermos tudo isso aí, né? Também aqui é importante, né, que nós estamos trabalhando a ideia da igreja que integra, né, os convertidos na família de Deus. E aqui você pode ver, então, as leituras. Já lemos Romanos, já lemos 1 e 2 Coríntios, já lemos Gálatas e Efésios, né? E agora estamos lendo, já lemos Filipenses e Colossenses, e agora estamos lendo Tessalonicenses, né? E a semana que vem, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, as 3 cartas pastorais, né? E tudo isso dentro dessa visão aqui, né, que eu tenho trabalhado com a igreja aqui, que é esse círculo, né? Que é a ideia de que lá por baixo, alcançar pessoas, integrar os convertidos, né, na família de Deus, capacitar então esses convertidos se tornaram membros, capacitá-los em discípulos de Cristo, né? E uma vez que estão no processo de discipulado, né, eles podem ser enviados como discipuladores para quê? Para alcançar pessoas e integrar. Então, assim vai esse círculo. Então, hoje nós iniciamos então a leitura e vamos então aos comentários então aí, não é? 1 Tessalonicenses 2:13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Qual é a razão? É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, ou seja, não é uma palavra humana, é o Evangelho, vocês a acolheram, não como palavra humana, porque aí Paulo está dando até uma orientação muito importante. Primeiro, a palavra pode ser humana e a pessoa aceitá-la, né? É um erro. Mas a palavra pode ser de Deus e a pessoa não aceitá-la como palavra de Deus, mas como palavra humana. Isso aí não. Negócio de amar o irmão aí, não é? Negócio de ouvir o pastor, o líder, isso aí o rapaz, mãe, isso aí não. Né? Então, ouviram a palavra de Deus e acolheram como palavra de Deus, como verdade. É a palavra de Deus que está, e essa palavra que eles acolheram como palavra de Deus, está atuando eficazmente nele, nos que creem. E aí ele dá essa deixa aqui, que nem todo mundo crê nisso, nem todo mundo recebe a palavra, acolhe a palavra e permite que essa palavra atue nele, transformando. Para isso é preciso crer, né? E esse é o desafio nosso. Então eu escrevi aí nesses comentários aí, né? Nos capítulos de hoje, lemos Paulo enaltecendo o crescimento da igreja e apresenta o fundamento da igreja. Qual é o fundamento da igreja? Qual é a base da igreja? Cristo e seu evangelho, né? As boas novas na palavra de Deus. Também lemos como Satanás tenta atrapalhar o apóstolo na propagação do evangelho. Nós vamos ver isso lá. No verso de hoje, podemos observar ainda que a maioria da igreja acolheu e creu na palavra de Deus que estava atuando eficazmente neles. Mas nem todos creram, né? Poucos crentes conhecem as doutrinas bíblicas, infelizmente. E bem poucos dos que as conhecem ainda as praticam, né? Por isso devemos sempre ensinar, né? Toda vez que eu ensino como pastor, eu também aprendo. Não é porque eu tenho teologia, pós-graduação, não sei o que lá, 25 anos de ministério, que eu sei tudo. Não, estou sempre aprendendo. Né? Às vezes eu estou comprando livros aí para poder sempre atualizar, não é importante, né? E aí a pergunta de hoje é a reflexão. Você está disposto ou disposta a conhecer, a acolher e crer nas doutrinas bíblicas? Ou é algo chato, algo que não lhe interessa, né? Quando eu fizer a classe de doutrinas, que não é para novo convertido somente não, né? É um processo de discipulado, né? Onde ele vai conhecer as principais doutrinas bíblicas, vai ter que ler, estudar, comprar livro, porque eu quero que vocês, né? Qual é a minha função como pastor, meus irmãos? Ensinar a verdade para que nunca mais ovelhas sejam enganadas por falsos pregadores do evangelho. E quando alguém falar alguma coisa, ele mostra na palavra. Peraí, não é isso que diz as escrituras, não. A palavra de Deus não fala isso. Mas olha essa revelação aqui, para com isso. Em nome de Jesus eu repreendo essa mentira. Para que os crentes, ao ouvirem qualquer espírito faccioso, repreendam. Vem cá. Você já falou com o pastor isso? Vamos falar agora. Você já falou com o irmão que está falando mal dele? Vamos falar com ele agora. No nome de Jesus. Você quer solução ou você quer confusão? Porque se quer confusão, está repreendido. E se quer solução, nós vamos orar agora. Por quê? Porque não conhecem a palavra. Estão acostumados com o engano. Né? E aí que eu falo. As igrejas, Paulo reclama disso. As igrejas, às vezes, enaltecem os pastores corruptos e crucificam os pastores que pregam o evangelho. É o risco que nós corremos, que eu estou correndo.
Eu tenho falado muito com os pastores que estão trabalhando comigo, são meus auxiliares ali, não é? Ao optar pelo evangelho, eu tenho que orar por vocês, porque vocês serão perseguidos. Agora, se fizer média, né? Não, aquele irmão tem dinheiro, vamos tratar ele melhorzinho, ele é meu amigo, é amigo do meu amigo, para com isso. É um caminho que muitos têm seguido. Então, agora, o caminho do evangelho é cruz, é obediência, é submissão a Cristo. Então, é muito importante. E a doutrina é importante, né? Eu costumo dizer, claro, não sou eterno, né? Vou morrer um dia, mas também Deus pode me levar para uma outra igreja, para uma outra cidade, né? Ou ser preso pela proclamação do evangelho. Mas eu quero que a igreja de Oiticica, a escolha, porque na igreja batista, né, pressupõe que a igreja se reúne em oração para Deus revelar, Deus mostrar quem é o novo pastor da igreja, é Deus quem tem que indicar, não é? Isso é feito pela democracia, através da democracia, com alguns critérios, obviamente. Que a igreja, ao escolher o próximo pastor que me substitua, escolha alguém que pregue o evangelho, que esteja comprometido com Cristo, não com panelinha, não com amizade, não com divisão, não com arma humana, mas extremamente comprometido com o evangelho e Cristo. E eu trabalho na formação de novos pastores para que eles não se corrompam, não se vendam, ou como diz Paulo, não mercadejem a palavra de Deus. Agora, não serão ricos. Eu estou há 25 anos no ministério pastoral, não tenho casa própria, tenho um carro que eu ganhei que precisa ir, né, fazer mais obra, mas eu sou muito grato. Não tenho riquezas humanas para falar, né? Mas eu tenho meu caráter em Cristo Jesus. Não sou perfeito, sou pecador. Se você quer saber dos meus pecados, eu posso te dizer, por ordem alfabética, até se você quiser, de A a Z, não tem problema. Tenho que colocar a minha vida na cruz de Cristo. Mas poderia, e já tive várias propostas maravilhosas, poderia estar muito bem financeiramente, poderia estar com casa, 2 casas, casa de inverno, casa de verão, carros. Mas eu não me vendi. Pago um preço. Né? Quando eu vim para a igreja aqui, eu vim realmente sabendo das dificuldades. Hoje a igreja, graças a Deus, tem caminhado com o pastor. Eu louvo a Deus. A igreja não quer saber de brigas, não quer saber de divisão, ela quer caminhar com o evangelho. Então, eu louvo a Deus. Mas, queridos, o meu compromisso é com Cristo Jesus. Tá bom, queridos? Que Deus nos abençoe. Então, não tenha medo de aprender a verdade. E, na verdade, você vai ter que confrontar o pecado. Primeiro, o seu próprio pecado. E segundo, qualquer ensino, você vai dizer, está errado, no nome de Jesus, com os motivos certos. Deus nos abençoe. Que Deus continue nos sustentando. Sejam bem-vindos mais uma vez, aqueles que chegaram agora na transmissão. E vamos, então, louvar ao Senhor aí, não é? Esse é um quarteto que eu já tenho tocado aqui algumas vezes, o quarteto Gilead. E eles vão cantar agora uma música chamada Não Me Prostrarei. Um pouco da história da estátua, né? E 3 jovens não se curvaram ali, o 4º homem da fornalha, mas os 3 jovens que não se prostraram ali, né? Vamos ouvir esse louvor, então, louvar ao Senhor. Construir uma estátua de ouro, um decreto saiu para que viesse o povo e diante da imagem todos juntos prostrassem em adoração. Quando a orquestra tocou, todo o povo prostrou, mas 3 jovens em pé, alguém logo notou, e levados diante do rei, começaram a dizer: meia fornalha de fogo ardente vai nos abalar, pois aqui dentro em nós há
jamais nos abandonará. Perante a estátua do Rei, eu não vou me prostrar. Quando a orquestra tocar, eu não vou me dobrar. Nem a fornalha nos separa do seu grande amor. Joguem eles agora numa fornalha ardente. Ninguém pode livrar esses 3 jovens crentes, porque não se dobraram 7 vezes mais forte. O fogo será. Pra surpresa do Rei, algo aconteceu. O varão de branco na fornalha desceu. Passeavam e não se queimavam. Livramento Deus lhes deu. Nem a fornalha de fogo ardente vai nos abalar, pois aqui dentro em nós há um Deus que jamais nos abandonará. Perante a estátua do Rei, eu não vou me prostrar. Quando a orquestra tocar, eu não vou me dobrar. Nem a fornalha nos separa do seu grande amor, seu grande amor. Perante a estátua do Rei, eu não vou me prostrar. Quando a orquestra tocar, eu não vou me dobrar. Nem a fornalha nos separa do seu grande amor. Gostei desse vídeo, né? Porque aparece os nomes de cada irmão que canta, né? Eu tenho, por exemplo, até o telefone de contato, né? E quem sabe um dia aí, né? Esse quarteto vem aqui cantar aqui, louvar o nome do... É tão bonito os quartetos, né? E muitos quartetos cantando, tive esse privilégio. A internet, ela eterniza de alguma forma, né? Eterniza no ano, né? A gente pode assistir gravações aí desses quartetos que é tão importante. Bom, hoje nós estamos também na segunda-feira, é o dia do Celebrando a Recuperação, né? E então, trabalhar aí algumas ideias e dizer que o Celebrando ele é um programa que existe no mundo todo e nossa igreja acontece às segundas-feiras, mas por conta da pandemia não estamos reunidos presencialmente, né? E assim que nós voltarmos, você estará sendo avisado. O Celebrando ele tem uma questão. A primeira parte dele é com todo mundo, depois nós vamos para salas para uma partilha, né? A privacidade, a confidencialidade, ela é exigida. Então, nós precisamos de uma liberação total para poder estar numa sala fechada e poder falar sem risco de contaminação. Então, isso deve demorar um pouquinho, né? Mas nós temos pensado aí como trabalhar isso e todo um recomeço também para a nossa igreja. Na semana passada, eu comecei então um tema que é vencendo a ansiedade, trabalhando Mateus 6, né? Onde o Senhor fala sobre a ansiedade. E eu pude, então, trabalhar algumas temáticas ali e trabalhei alguns motivos, né, para nós termos, então, essa questão lutarmos, né, vencermos a ansiedade aí, né? Isso também é importante para nós. Então, o primeiro motivo que eu falei semana passada é que existem coisas maiores para cuidarmos, né? Está no versículo 25. Comentei, se você não assistiu, você pode pegar o vídeo aí na semana passada, né, e poder trabalhar. Então,
existem coisas maiores para nós cuidarmos do que ficarmos preocupados realmente aí com, né, ficarmos ansiosos também, né? Uma outra verdade que também trabalhei aqui é que Deus continua sendo o único Deus que cuida de você, ainda no versículo 25. Trabalhei essa verdade também. E é isso que mexe muito a ansiedade. Por isso que a doutrina aplicada ela é importante, né? Deus, ele continua sendo Deus, ele não mudou. E isso faz com que as pessoas acabem, né, quando essas mentiras são ensinadas, que ela está realmente ali trabalhando. Eu quero continuar, então, né, a palestra. Devo terminar na semana que vem, porque depois teremos alguns convidados trabalhando conosco. E aqui eu quero pensar um pouquinho hoje sobre a nossa identidade. Aí, propositalmente, coloquei, então, que ele, a identidade nossa, que está ali, no meu caso, Alexandre Gonçalves dos Santos, né, que diz que eu sou. Mas quem eu sou, na verdade? E nós vamos aprender em Cristo Jesus quem nós somos, né? Isso aí é muito importante. É muito importante saber que a vitória está em saber quem você é, a sua identidade, né? Eu sou uma topeira, eu sou uma anta, né? Eu sou burro, eu sou pobre. São classificações. Aí a grande pergunta é o que Deus diz que eu sou, né? Porque é Ele quem sabe. Aí a ideia de que algumas verdades que eu vou comentar com vocês poderão ler com calma, né? Isso aqui eu ensino também na classe integral, mas sobretudo na classe de batismo também, para que o novo convertido saiba quem ele é, né? Então, algumas expressões aí, eu não coloquei os versículos, mas estão todas baseadas na palavra de Deus aí, né? Por que eu sou aceito por Deus? Não é porque eu sou bom, né? Porque Cristo fez por mim. Mas peraí, pastor, eu não sou da igreja, eu não sou crente, eu não acredito em Jesus. O Senhor não me aceita? A palavra aceitação aqui é receber, né? Uma vez que a gente, por opção, por causa do pecado, está afastado de Deus e não podemos nos aproximar de Deus por nossa própria conta, ações, méritos, sacrifícios, somente por Jesus, nós temos a escolha de mudar esse quadro, ou de esse quadro ser mudado. Quando a gente recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ele muda a nossa identidade. Ele nos salva e muda a nossa identidade. Então, em Cristo eu sou aceito, né? Eu sou filho de Deus, ou filha de Deus, né? Aí cada um pode conjugar aí, né, no seu gênero, né? Eu sou amigo de Cristo, eu fui justificado, fui comprado por um preço, eu pertenço a Deus, eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou um santo, eu sou adotado como filho de Deus, eu tenho acesso direto a Deus por meio do Espírito Santo, eu fui redimido e perdoado de todo o meu pecado, eu sou completo em Cristo, né? Eu sou importante, a minha importância é pelo que eu sou em Cristo Jesus. Isso daí é muito importante, né? Ele me chama realmente a isso, ele delega para mim, ele me coloca numa posição. Então você que é crente em Jesus não pode aceitar menos do que isso, né? Mas disseram que eu não tenho jeito, né? Que eu nasci para isso mesmo, né? É aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Mais ou menos isso lá. Tem jeito, a Cristo ele transforma, né? Eu sou importante porque eu sou o sal e luz da terra, são palavras de Jesus, eu sou um ramo da verdadeira videira, um canal de sua vida. Eu fui escolhido e designado a produzir fruto. Eu sou uma testemunha pessoal de Cristo. Eu sou santuário de Deus. Eu sou ministro da reconciliação com Deus. Eu sou um cooperador de Deus. Inclusive, eu botei o versículo aí, 1 Coríntios 3:9. Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Eu sou obra da criação de Deus. Eu posso me aproximar de Deus com liberdade e confiança. Eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Isso é muito importante. A terceira verdade, a minha identidade, né? Eu sou aceito, né? Eu sou importante e também estou seguro. Algumas outras passagens, não botei todos os versículos aqui, mas isso é o que a Bíblia diz, né? Por que eu estou seguro? Então, eu fui aceito em Cristo Jesus, eu me tornei importante para Deus nesse aspecto, estou seguro nele. Então, essa é a minha segurança. Isso daí é muito importante. Então, você está lendo aí, né? Eu estou livre para sempre da condenação, sei que todas as coisas contribuem para o bem, eu estou livre de quaisquer acusações para mim, eu não posso ser separado do amor de Deus, eu fui estabelecido, ungido e selado por Deus, eu estou oculto com Cristo em Deus, nós lemos isso semana passada, estou confiante de que a boa obra que Deus começou em mim será completada, eu sou um cidadão dos céus, eu não recebi um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio, né?
Eu posso encontrar graça, necessidade, misericórdia em ocasião de necessidade. Eu sou nascido de Deus e o maligno não pode me tocar. Está lá em 1 João, né? Queridos, são 3 verdades aí, porque a ansiedade, ela vai negar tudo isso, que você não é aceito por Deus, que você não é importante para Deus, que você não é seguro em Deus. Eu volto a dizer que isso é independente, não é, das minhas ações, é por causa de Cristo. É porque ele olhou para mim, Alexandre é bonitinho, não. É porque quando ele olha para mim, apesar da minha feiura, ele vê Cristo na minha vida porque eu me rendi a ele. Essa ideia aí, né? A imagem da foto pressupõe isso, né? Ela indica isso. Cristo me abraçando. Então, quando Deus olha para mim, não vê mais os meus pecados e como inimigo, ele olha e vê Cristo na minha vida. Isso é muito importante. Então, a ideia é desfruta de estar nos braços do seu pai, não é? E a ideia do Abá, Abá é uma palavra hebraica para papaizinho, papai, né? Isso é muito importante. Os versículos aqui, acho interessante, Colossenses 1, 29, diz: a isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então há uma obra de Cristo a cada dia, né? O Espírito Santo diz para cada um de nós: se você fizer, eu vou observar. Se você pedir a mim, eu ajudarei. Se você se dispuser a morrer, eu farei a obra de Deus em você. Morrer para o mundo, né? Morrer para o velho homem, o velho Alexandre. Se você der o controle a mim, eu farei a obra de Deus por meio de você. Isso aí é uma verdade para todos nós. Então, o terceiro motivo, né, para não estarmos ansiosos. Então, o terceiro motivo está no versículo 27. Eu estou usando uma tradução aqui, que é a mensagem, né? Então, ela dá uma outra conotação. Você pode ler na sua Bíblia também. E o terceiro motivo para não estarmos ansiosos é que a preocupação não leva a lugar nenhum e não faz bem nenhum. Ela não produz nada, né? Ela não leva a lugar nenhum, não faz bem nenhum, e isso tudo é interessante. Vamos ler o versículo 27, então, né? Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Deu para entender? Ele fica olhando para o espelho, preocupado. A minha preocupação vai fazer com que eu cresça? A minha ansiedade vai fazer com que eu cresça? Ele está perguntando, isso não é possível, né? Seja qual for a causa da preocupação, sabemos que a preocupação, a ansiedade, não diminui o problema. Apenas aumenta o sofrimento enquanto convivemos com ela. A preocupação não tem utilidade, a ansiedade não tem utilidade. Isso é muito claro também, né? Quarto motivo, e é muito interessante, que ele vai dizer então que o melhor de Deus é infinitamente melhor e diferente do melhor dos homens. Qual é o melhor de Deus? Qual é o melhor dos homens? E isso daí é tão importante para nós. Versículos 28 e 29. A tradução, que eu estou usando. Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam, nem compram. Mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos, comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Aí você vê essa passagem aí, Interessante a tradução. Você está comparando aí, Então, Deus gosta de adornar todas as coisas, É um Deus caprichoso, digamos assim. Não significa necessariamente que ficaremos ricos. Eu acho que isso é muito claro. Não há pecado em ser rico, há pecado em ser avarento, mas teremos o necessário para fazermos a vontade dele. E isso é muito importante, fazer a vontade dele, Isso aí é muito e é fundamental realmente, A ansiedade é desnecessária, inútil e até nociva. Deu para entender? Ela é desnecessária, inútil e até nociva. Não pode afetar o passado, porque ninguém pode modificar o que ficou para trás. Pode afetar o passado? Não, pode, Então, nem o futuro ela pode mudar. Quinto motivo para não ficarmos ansiosos, versículo 32, As preocupações com as coisas deste mundo nos colocam na mesma posição que os incrédulos. Está aí no versículo 32. Vamos ler essa tradução? Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas.
diabo aí, né? Pesada a tradução, né? Então, esse versículo mostra que a felicidade do ansioso é semelhante à encontrada do mundo. Jesus não quer que a gente pense assim. Buscar essa felicidade que não é a que ele promove, a que ele dá realmente, né? Sexto motivo, está no versículo 32 ainda. A ansiedade demonstra que nossa fé é em um Deus que não cuida de nós. Então, a ansiedade, ela produz uma mentira para mim, um engano, dizendo para mim, no fundo, que Deus não é bom, que Deus esqueceu de mim, que Deus é incompetente, eu tenho que trabalhar no lugar de Deus. É isso que a ansiedade, ela me engana, né? É isso que a gente fica. Então, ele diz, quem não conhece a Deus, está repetindo e colocando o verso todo, e não sabe como ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como ele trabalha, né? Isso é importante. As preocupações também mostram que, em nosso modo de entender, o Pai Celestial desconhece as necessidades de seus filhos ou que talvez seu coração não seja um pai amoroso. Quando a gente aconselha pessoas com ansiedade, né, muitas vezes a gente passa por esses pontos, né? Você não crê que Deus conhece suas necessidades? Você não crê que Deus é um pai amoroso? Ah, pastor, não sei. E aí gera ansiedade, né? A ansiedade diz, Deus é incompetente. Por isso nós ficamos desesperados. Mas quando nós entendemos que Deus é todo-poderoso, nós descansamos nos braços do Senhor. Aleluia! Né? Isso é muito importante também, né? Então, as preocupações mostram que estamos perto demais do mundo e afastados demais de Deus. Por isso, abandone as preocupações. O mundo não tem nada de eterno a oferecer. O que o mundo pode oferecer de melhor, né? E o Pai Celestial, amoroso, conhece suas necessidades hoje e sempre. Isso daí é muito importante para que possamos entender isso, né? Ele é todo-poderoso. Opa, saiu a tela aí, né? Então, isso daí é sempre um desafio para todos nós, né? Sétimo motivo, versículo 33. Deus ordena que estejamos próximos dele e promete que nada nos faltará, não é? Então, 33, olha que coisa linda, 33. Orientem a vida, sua vida, de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupe com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Aleluia, né? Como isso é importante. A expressão todas as coisas não significa tudo o que imaginamos, né, necessitar, mas tudo o que realmente necessitamos. A missão de Deus pela qual nos envolvemos para com que Ele nos dê tudo que necessitamos para cumprir o chamado. Isso daí é muito importante. Qual é a missão de Deus para você? Isso aí é muito importante, saber disso, né? Que Deus vai cuidando de você aí, e isso daí é muito importante, né? Então nós vamos estar caminhando aí nesse propósito mesmo aí, né? Continuando aqui. De acordo com Mateus 6,33, o mais importante seu reino for para a nossa vida, menos preocupações teremos. Isso é verdade. Quando a gente pensa nas coisas que são do alto, como Paulo ensina em Colossenses, a gente sai um pouco desse ambiente que a ansiedade quer. A ansiedade, ela só pensa no aqui e agora. Ela fica maquinando o futuro, voltando ao passado, opressão, né? E tudo. Vou parar por aqui. Na semana que vem eu termino com o 8º motivo e a oração da serenidade, como ela se aplica a cada um de nós. Que Deus abençoe. Um abraço a todos do Celebrando a Recuperação e que Deus continue tentando. Em breve estaremos voltando no tempo de Deus. Nada está perdido, tudo, né? Está no controle do Senhor. Não fique ansioso e deixe o Senhor trabalhar em sua vida. Nós vamos cantar então um cântico, né? Uma música, um clássico do grupo Prisma, Ser Feliz. E aí, só em Cristo Jesus que nós encontramos a verdadeira felicidade. Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desses dias
trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão o ruído surge, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura te abraça e diz com amor ser feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória nem tanto terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Ser então feliz, feliz. Amém. Ser então feliz, feliz, né? Nós quero fazer alguns comunicados importantes, né? Primeiro, nós temos orado pelo nosso irmão Anderson e sua família, membros de nossa igreja. Ele está internado no Hospital de Acari, né? O Hospital do Casola, Covid-19. Hoje pela manhã, né? O hospital disse que tem melhorado as taxas de saturação dele, está tomando o antibiótico por precaução.
mas tem melhorado e não tem piorado, então não há intubação e muito em breve, em nome de Jesus, estará em casa com a sua família, cuja esposa, irmã Débora, e também sua filha Samara, membros de nossa igreja, também estão com Covid. É bom informar, e nós não temos vergonha nenhuma, tem pedido à igreja, informe, porque a gente precisa mapear, né, onde está ali, ter o cuidado necessário ali. Então estejamos orando pela vida do irmão Anderson. Também quero ressaltar que amanhã é uma data muito especial, amanhã é aniversário do meu pai. O pai completa, 79 anos aí, né? E eu quero agradecer pela vida dele, pedir realmente que Deus continue abençoando, né? E dar aí um beijo pro meu pai, com a minha mãe. Beijo pai, beijo mãe, né? Benção, né? E abençoe a cada um de vocês aí. E isso é muito importante, né? Na verdade, são 78 anos, né? Tá muito, né? E ele não erra a data, não. Eu erro, mas ele não erra a data, não. Tá bom? E também no próximo domingo pela manhã teremos a nossa Dia dos Pais, né? Teremos uma singela homenagem aos pais. As lembranças serão entregues aos pais que não podem estar presentes na igreja devido às orientações e regulamentações de 19. Receberão a sua lembrança em casa, não é? E também teremos a nossa assembleia, foi convocada a assembleia, segundo o estatuto, a qualidade de presidente da igreja, para a eleição da nossa diretoria, né? Para o 2003, tá bom? Então, e aqueles que não podem estar na Assembleia devido às morbidades, à idade, poderão assistir, votar também pela internet. Não sabemos ainda como, mas é a garantia. E aqui na igreja eu trabalho muito a democracia, né? Eu faço 6 assembleias aqui regulares, muitas assembleias, né? Em 3 anos de ministério, meus irmãos, foram quase 30 assembleias na igreja. Não tem nada escondido. Tudo é transparente. Eu não levo nenhum assunto que a liderança não tome conhecimento antes, que a gente debata, né? Nós estamos aí fechando, né? Hoje aqui, tentando até amanhã fechar os nomes. A liderança sabe os nomes, não tem segredo, né? Não tem ali nenhuma panelinha. Eu tenho cobrado muito dos nomes indicados que, sendo eleitos pela igreja, se comprometam com Cristo. Muito importante para a diretoria, ela é um modelo para a igreja. Se a diretoria é uma diretoria que briga, a igreja vai querer brigar também. Mas se a diretoria da igreja é uma diretoria que luta pelo evangelho, a igreja também vai querer, né? Que Deus nos abençoe, nos guie. Eu quero que você ore pela igreja Oiticica, até você que não é membro, né? É muito importante o processo da diretoria, para que o inimigo não crie tumulto, né? Brigas, contendas, para que a palavra de Deus prevaleça, o evangelho prevaleça sempre, né? Como eu disse na igreja batista, o pastor, ele não é o todo-poderoso. O poderoso, aliás, é sempre Deus. Mas tudo que o pastor faz, se ele tem uma diretoria que trabalha pelo evangelho, a igreja caminha para o evangelho. Mas se não trabalha, meus irmãos, tem uma batalha. Eu louvo a Deus por essa igreja. É uma igreja que tem cooperado com o pastor, né? A igreja, ela quer o evangelho, né? E nós sempre, como Paulo faz, né? Sempre exortando a igreja a permanecer no evangelho, tá bom? Que Deus a todos abençoe, né? E obrigado aí por carinho que tem pedido, pelas orações, né? Hoje eu estou gravando, né? E o programa aqui culto não é ao vivo. Eu estou colocando aqui uns aparelhos, né? O que eles chamam de mapa, para verificar toda a minha pressão arterial. Minha pressão tem subido, eu preciso tratar também. Então, essa é sempre um cuidado que a gente nunca tive pressão alta. O médico quer saber por que ela está subindo, ela está alternando, né? Se há algum problema, uma das desconfianças é estresse, né? Mas ele, como cardiologista, ele tem que avaliar. Eu fiz o eletro, não deu nada no meu eletrocardiograma, né? Então há um cuidado. Se realmente nada ocorrer na pressão arterial, acredito, não sou médico, deve me encaminhar aí e ficar mais calmo, né? Quero agradecer, né, que nessa gravação aqui, o Zé Viana vem, ele compra ali uns maracujá para acalmar o pastor. Obrigado pelas dicas. Eu não estou tomando remédio, até porque não tem nenhuma para remédio, né? Mas às vezes a gente fica realmente ali o cansaço. É o que eu falei para a igreja domingo de manhã. Você pode assistir a pregação de domingo de manhã, não é? É um esforço? Eu poderia só trazer uma palavra aqui na quinta e domingo. Não tem nenhum problema. Como a maioria dos pastores tem feito. Mas por que eu me comprometo diariamente? Eu quero levar o alimento. Eu não quero que amanhã diga assim, pastor, na pandemia eu não tinha nada para fazer. Não tinha culto na igreja, eu não sabia o que fazer, não sabia orar. Meus irmãos,
Tem aí Bíblia direto, oração, palavra, louvor, entrevista, mensagem, tem que tudo aqui. Não tem aquela qualidade pirotécnica de show, porque não tem tecnologia para isso. Aqui é fio pendurado para lá, doações, mas está aí a palavra sendo pregada para você. Então, não há desculpa para não crescer. Tá bom? Que Deus a todos abençoe. Nós vamos, então, às leituras de hoje, né, em 1 Tessalonicenses 1 e 2. Hoje a transmissão vai fundo, né? Já são mais aí 8 e 5, quase 8 e 10 aqui, né? 8 e 10, então vamos avançando aí, tá bom? Então, Paulo escrevendo, ele escreve sempre em grupo, né? Isso é muito importante. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês, né? E aqui, então, ele vai estar trabalhando aqui, né? O 2, né? Vamos ler o 2 e o 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Então, é um ato do pastor, do líder, assim fazendo menção das ovelhas de Cristo em suas orações, sempre, né? Lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor, né, de vocês e da firmeza e esperança que têm em Cristo Jesus, né? Da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele agradece a Deus, ele ora, é uma igreja operosa, é uma igreja que tem muitos elogios, né? E isso é bom. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que ele, Senhor, os escolheu, né? Ele diz aqui, escolheu por quê, né? E então, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Isso é importante. E no Espírito Santo em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Então, é o que eu tenho procurado fazer aqui, levar o evangelho no poder de Deus para a igreja. E agora pela internet, até outras pessoas também que têm assistido, né? E alguns reclamam, pastor, eu vi uma live e tal, e o pastor lá não prega o evangelho. Eu falei, irmão, eu não estou aqui falando do outro, estou aqui falando de Cristo. Então, leia a palavra, caminhe na palavra, isso é importante, né? Versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha que coisa bonita. Eles recebiam a palavra, não ficavam com o pé atrás do apóstolo Paulo. Né? Você viu o que ele falou? Eu não concordo com esse pastor, não. Eu não concordo com esse apóstolo Paulo. Não tinha isso naquela igreja. Eles ouviam a palavra e recebiam a palavra, não ficavam com o pé atrás. É muito importante, né? Versículo 7. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Que bênção, né, meus? Coisa bonita. Uma igreja que é referência. Era perfeita, agora a gente vai ver os problemas da igreja. Sérios problemas. Mas por quê? Havia um grupo que infiltrou. E às vezes a igreja, os irmãos, têm dificuldade. Porque esse grupo que infiltra, irmãos, eles são terríveis. Eles vêm com amizade, com elogios, se fazem de vítima, choram, ou trazem ensinos novos, ou trazem questionamentos, né? E as pessoas ficam com medo de confrontar porque nem sabem. Então tem que ensinar a palavra realmente ali, né? Versículo 8. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu, palavra difícil, em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. A igreja que alcançava pessoas, que coisa bonita, que integrava os convertidos na família de Deus, né? Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam como foi a nossa chegada no meio de vocês e como vocês, deixando os ídolos, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eram gentios, idólatras, politeístas, abandonaram todas aquelas divindades, né? Abandonaram a família, se posiciona contra o comércio, o dinheiro e passam a servir, porque eles se converteram, se voltaram para o Deus Todo-Poderoso, né? E aqui não menos importante, e para aguardar dos céus o seu Filho Jesus, né? A quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A ira vem pelos filhos da desobediência, aqueles que não creem no Senhor.
né? Mas em Cristo Jesus nós estamos livres dessa ira. Então, meus irmãos, como Paulo, né, vai trabalhar? E agora Paulo vai continuar falando um pouquinho, né, até ele chegar no problema da igreja ali, que é a questão doutrinária. Tem muita gente na igreja, meus irmãos, que não conhece nada de Bíblia, não. Tem até um conhecimento intelectual, mas a vida não foi transformada, né? Por isso temos que pregar o evangelho e aplicá-lo. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Claro isso, né? Paulo está dizendo que não foi em vão. Porque, pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o evangelho de Deus em meio a muita luta. É sempre assim, queridos. Quer anunciar o evangelho de Deus, tem problema. Agora, quer fazer média, quer pregar o que as pessoas querem ouvir, quer se vender, quer aliar a facções na igreja, vai ter aplauso. Ei, que pastor bom! Ele faz o que nós queremos, né? Agora, tenta confrontar no evangelho, as pessoas se transformam. Ou, aliás, elas mostram quem elas são. Não são ovelhas, não é? São lobos ali e que precisam ser... O que eu quero, meus irmãos, com a pregação do evangelho? Que todos se convertam, que todos... Eu não quero chegar lá no céu e o senhor perguntar, Alexandre, por que esse camarada aqui, você tratou ele como um crente e nem meu filho era? Ah, pastor, senhor, porque ele era gente boa. Não. Tem gente boa. Pastor não tem parente, não tem amigo na igreja, nesse aspecto de proteção. Ele tem, é como Cristo e nós. Cristo é meu amigo. Mas quer dizer que ele é meu parceiro, fechamento da coisa errada? Não. Eu sei que ele é rei. Ele abre a concessão para amigo. Então eu sou amigo, quero ser amigo, quero ter amizades. Mas lembre-se, eu sou um pastor. Eu sou o pastor de vocês. Eu não posso me vender, né? No dia que isso ocorrer, é pecado, e a igreja vai sofrer. E aí muita gente tem sofrido, porque há uma troca de favor, um toma lá da cá, que não é. E é contra isso que eu luto. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. E talvez seja até um dos motivos da minha pressão não estar muito boa. Preocupado com a obra do Senhor, né? Na minha parte, estar vigilante. Eu tenho dito muito para o Senhor, isso tem me acalmado. Senhor, a igreja é tua, Senhor. Se querem, né, atacar a igreja, querem derrubar o pastor, querem atrapalhar a obra, Senhor, não é comigo a discussão, não é comigo que eles têm que se ver, é com o Senhor. Então me dá orientação para que eu cumpra a tua vontade sempre. É sempre importante, né? E eu agradeço a Deus, volto sempre a dizer como essa igreja tem respondido bem ao evangelho, né? Versículo 3, aqui, não quer entrar aqui, isso. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. É o versículo que eu li no início. Então, é uma exortação baseada na verdade, na palavra, né? E ele vai dizer, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de ele nos confiar o evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Não é para agradar as pessoas. Quantas pessoas já me disseram, em 25 anos de ministério, completando agora, se Deus permitir, em setembro, 2 de setembro, pastor fulano não gosta do senhor, não. Fulano está com raiva do senhor. Falei, por que ele está com raiva de mim? Qual o pecado que eu cometi? Me ajuda para que eu me arrependa. Não, pastor, o senhor falou que o crente ele tem que orar e ler a Bíblia. E a pessoa está contra, ele acha que não é obrigado, ele tem que ler a Bíblia quando sentir vontade. Eu falei, e quando o pecado vai dar vontade de ler a Bíblia? O que Satanás quer é que a pessoa não leia a palavra de Deus. Ele precisa se converter. Então a raiva dele tem que ser contra o pecado que habita na vida dele. E ele possa se voltar para o Senhor. Então não estou aqui para agradar as pessoas, né? Eu amo a todos, mas eu não posso mudar o evangelho. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Olha só, meus irmãos, Paulo está mandando uma direta, nem direta para os falsos mestres nas igrejas. Nada de bajulação, perdoa a expressão popular aqui no Rio de Janeiro, puxa-saco. E nem de pretextos gananciosos para ganhar dinheiro. Deus é testemunha disso. Também, versículo 6, também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem dos outros. E eu luto até, eu confesso, quando a pessoa começa a me elogiar, eu tento dar uma recuada. Não é bem assim, eu sou falho, porque eu não quero que me idolatrem, eu não quero que me sigam, eu não quero que me adorem, eu quero que adorem a Cristo e sigam a Ele, e a sua palavra e o seu evangelho.
E ele vai dizer, embora, né, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências. Preferíamos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como a mãe que acaricia seus próprios filhos, né? É verdade, né, meus irmãos? Ter carinho pelas ovelhas. Eu louvo a Deus por essa igreja, a igreja que tem se esforçado, a igreja tem um histórico, né, complexo, que eu cheguei aqui há 3 anos, trabalhando, né, com lágrimas, com luta, para que o evangelho prevalecesse, porque a minha luta não é contra irmão A, nem irmão B, nem irmão C, nem Z, não é? A minha luta é espiritual, ensina o evangelho, prega o evangelho, fazendo discipulado, para que as pessoas se convertam a Cristo, isso é muito importante, né? Versículo 8, e aí nós podemos ler, assim, com muito afeto, estávamos prontos para lhes oferecer não somente o evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados. Então, é uma igreja que respondeu. Queridos, um pastor que prega o evangelho, ele não está querendo dinheiro, nem aplauso, nem estátua, nem busto, né? O que esse pastor deseja? Que as pessoas ouçam o evangelho, se rendam a Cristo e glorifiquem o nome dele. Essa é a glória do obreiro, essa é a glória nossa, né? Saber que de alguma forma Deus usou um vaso rachado, Deus usou alguém pecador para a transformação de uma vida, de uma família, né? E então é ressaltar isso. Versículo 9, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando noite e dia para não vivermos a custo de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o evangelho de Deus. Que coisa bonita, com luta, e assim tem que ser, meus irmãos. Às vezes, irmão, pastor, diminui um pouco, pastor, eu sei, meu irmão, eu estou cuidando, né? Eu estou cuidando. Se eu não estivesse cuidando, se eu não tivesse indo a médico, né? Eu estou cuidando aqui. Mas eu também não posso me eximir, eu não posso recuar diante da palavra do Senhor, eu não posso mudar o evangelho, pregar um negócio mais gostosinho para as pessoas ouvirem, não posso fazer isso, né? Versículo 10, vocês e Deus são testemunho de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Porque quem não crê, meus irmãos, vai atacar o pastor, mesmo que esteja pregando o evangelho, vai desconfiar, vai botar um pé atrás, vai fazer fofoca, vai levantar dúvidas, porque assim, está sempre com o pé atrás, porque não crê em nada, não crê nem em Jesus, vai acreditar em algum homem ou mulher, não vai. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos, né? Sei que não sou um pastor perfeito, claro que não. Tenho procurado amar a todos, mas sei que não consigo abraçar a todos, nem literalmente, nem metaforicamente nesse tempo. Mas oro, clamo, prego e ensino a todos o evangelho. Não há preferências, né? Versículo 12. Exortando e consolando e admoestando vocês a viver de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória, né? Versículo 13, esse versículo 13 aqui é maravilhoso. Opa, não quer entrar tudo aqui, né? Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram como palavra humana. Não acolheram como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Né? O versículo da meditação de hoje, né? Aqueles que creem recebem a palavra, acolhem a palavra e deixam ela operar, né? Coisas tremendas, né? Tanto é assim, versículo 14, né? Que vocês tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque vocês também sofreram da parte de seus patrícios, né, conterrâneos, né, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, né? Os quais, e Paulo joga pesado aqui, né? Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. E não agradam a Deus, essas pessoas que perseguem, que pregam o evangelho, que são adversários do... Eles querem briga, eles querem sempre levantar contenda, dizer que há uma briga, e as pessoas ficam com medo. Ai, meu Deus, eu não quero briga então eu não quero me envolver. Não, queridos, não há briga. Há o evangelho. E aqueles que se opõem ao evangelho, Deus está olhando, né? E aí, então, 16, né? A ponto de nos impedir de falar aos gentios, para que eles sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Eles quem? Aqueles que estão infiltrados na igreja, são convertidos e querem realmente
pregar um evangelho que não é o verdadeiro, né? 17. Opa, aqui, né? Hoje não quer entrar, né? Isso. E nós, irmãos, estamos sempre separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração. Bonito isso, né? Com muito mais empenho, com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Paulo estava à distância. Imagine que é uma quarentena, né? Ele não pode estar lá, mas por carta eu estou usando a internet. Talvez Paulo usasse a internet hoje, né? Mas coloca aí, né? Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, mais uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Então, olha como é que o inimigo procura atrapalhar. Tem que estar atento, né? Pois quem é nossa esperança ou alegria ou a coroa em que nos gloriamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Na verdade, não são vocês? Que bênção, né? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Qual é a glória e a alegria de um pastor, de um apóstolo, de um pregador? Que as pessoas obedeçam ao evangelho. Meus irmãos, não tem motivo maior. Né? Que Deus nos abençoe. Né? É só o começo, né? Amanhã tem mais, capítulo 3 e 4, 5, né? Amanhã é só o 3 e é bênção. Deus continue abençoando a todos. Deus continue sustentando sua vida aí. Um abraço a todos. Né? Nós vamos orar e encerrar ouvindo, né? Como sempre aqui eu tenho colocado, né? O hino de missões Rio, né? Depois nós vamos trabalhar em setembro missões nacionais, né? E sempre pregando o evangelho, tá bom? Oremos. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela tua palavra. Obrigado porque ela não volta vazia, Senhor. Ser conosco, dê uma noite de paz, dá-nos saúde, proteção. E obrigado pelo teu cuidado e carinho. Obrigado pela melhor do Anderson. Continua cuidando dele, do Noah, aquela criança que continua internada, famílias enlutadas, famílias adoentadas, famílias preocupadas. Continuamos a pedir pelos médicos e pesquisadores que estão buscando ali a vacina e tratamento. Também os médicos e profissionais de saúde, de apoio, estão nos hospitais cuidando, não só aqui no Brasil como no mundo, né? Boa parte do mundo. Tem misericórdia. Dá sabedoria aos governantes, ó Pai, para que se unam para ajudar a população, servir a população. Nos dê uma noite de paz. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Uma boa noite aí e até amanhã, se Deus permitir. A cidade clama, quem responderá? O Senhor nos unge para anunciar. Quem de nós irá? Quem de nós irá? Tantos oprimidos, tanto desamor, a desesperança, opressão e dor. Tem luz, tem paz, Senhor. Tem luz, tem paz, Senhor. Liberdade ao preso, cura o coração. E a tua palavra que traz restauração. A cidade clama, quer resposta ouvir. Fez as nossas vidas prontas para ser luz.